O futebol brasileiro faliu e hoje vive apenas de um passado que não volta mais. Essa frase curta, grossa e impiedosa não veio de um rival histórico da América do Sul, mas sim do outro lado do mundo, ecoando com força total direto do Japão após mais um vexame histórico da seleção brasileira em uma Copa do Mundo. Ver o país que outrora era temido por todos ser transformado em motivo de piada e deboche por torcedores e analistas japoneses é o ponto mais baixo que o nosso futebol já atingiu. A eliminação precoce da nossa seleção não foi apenas dolorosa pelo resultado em si, mas pela forma como fomos expostos globalmente, mostrando que o respeito que a camisa amarela impunha simplesmente deixou de existir. Se você achava que a dor de ver a seleção brasileira cair novamente era o limite, o que começou a acontecer nas redes sociais logo após o apito final vai te deixar completamente revoltado e, ao mesmo tempo, reflexivo sobre o verdadeiro estado do nosso esporte. Fique comigo até o final deste vídeo porque nós vamos destrinchar cada detalhe dessa humilhação, entender o motivo exato pelo qual os japoneses decidiram atacar o orgulho brasileiro e como a imprensa internacional reagiu a essa derrocada que muda para sempre o status do Brasil no futebol mundial. A reação nas redes sociais e nos principais portais de notícias de Tóquio foi imediata e avassaladora. Enquanto os jogadores brasileiros deixavam o gramado de cabeça baixa, uma enxurrada de publicações em tom de deboche e ironia tomava conta da internet. Os torcedores japoneses, conhecidos mundialmente pela sua educação exemplar nos estádios, não pouparam palavras na hora de analisar o atual momento da nossa seleção. Eles ressaltaram que o Brasil se transformou em uma equipe previsível e engessada, sem alma e que depende exclusivamente de lampejos individuais de atletas que parecem mais preocupados com o status de suas carreiras na Europa do que com a mística da camisa canarinho. A grande provocação que viralizou e atingiu o topo dos assuntos mais comentados dizia textualmente que o Brasil virou museu do futebol, um lugar onde as pessoas vão apenas para contemplar taças antigas e glórias de décadas passadas, porque no presente não há absolutamente nada para ser admirado. Essa analogia pesada tocou na ferida mais profunda do torcedor brasileiro, que há anos vem sofrendo com promessas de reformulação que nunca se concretizam e com desempenhos que passam longe de honrar os 5 títulos mundiais. Mas por que essa provocação vinda especificamente do Japão machucou tanto e ganhou uma repercussão tão gigantesca? Para entender isso, precisamos olhar para a evolução do futebol deles em contraste com a nossa estagnação. Enquanto o Brasil se escorou na sua soberania histórica e na ideia de que o talento natural sempre seria suficiente para vencer, o futebol japonês se desenvolveu com base em um planejamento de longo prazo impecável, disciplina tática extrema e investimentos massivos em tecnologia, infraestrutura e formação de atletas. Eles aprenderam o futebol com o Brasil no passado, importando nossos craques e técnicos para estruturar a liga local deles. E hoje se sentem no direito de apontar o dedo e dizer que o mestre foi superado pela própria arrogância. Quando os japoneses debocham do Brasil, eles não estão apenas provocando por pirraça, eles estão jogando na nossa cara uma realidade cruel. A de que o futebol moderno exige organização, intensidade e coletividade, conceitos que a seleção brasileira atual parece desconhecer por completo. Essa crítica constrangedora expõe a nossa falta de rumo e mostra que o mundo inteiro já percebeu que a camisa amarela não ganha mais jogo por si só. A repercussão internacional dessa queda e dos deboches subsequentes apenas piora o cenário. Grandes jornais e canais de esporte ao redor do planeta começaram a questionar se o Brasil ainda pode ser considerado a capital do futebol mundial. A resposta que a maior parte da imprensa estrangeira dá é um sonoro não. O diagnóstico é unânime, a seleção brasileira perdeu a sua identidade. Aquele futebol vistoso, o verdadeiro jogo bonito que encantava multidões e fazia até os adversários aplaudirem, foi substituído por um jogo burocrático, sem criatividade e taticamente frágil. Os adversários perderam o medo de enfrentar o Brasil. Hoje qualquer seleção de médio porte entra em campo sabendo que se mantiver uma organização defensiva sólida e explorar os contra-ataques, tem chances reais de eliminar os brasileiros. E foi exatamente isso que aconteceu nesta Copa do Mundo. Fomos eliminados por não sabermos como furar bloqueios, por falhas defensivas primárias e por uma visível falta de liderança e controle emocional dentro das 4 linhas. É um ciclo vicioso de erros que se repete a cada ciclo mundialista, mudando os nomes dos atletas e da comissão técnica, mas mantendo os mesmos defeitos crônicos de sempre. E o pior de tudo é observar a reação interna diante dessa crise. Há uma desconexão nítida entre o torcedor comum e a seleção brasileira. O povo brasileiro já não se enxerga mais naqueles jogadores.
A apatia tomou conta do país e o deboche dos japoneses serve como um espelho incômodo da nossa própria frustração. Nós olhamos para os comentários deles e, no fundo, sabemos que eles estão cobertos de razão. O futebol brasileiro parou no tempo. A insistência em esquemas táticos defasados, a dependência emocional de estrelas que não entregam o esperado nos momentos decisivos e a soberba de achar que o Penta nos garante um lugar eterno no topo são os verdadeiros responsáveis por essa decadência. O abismo entre o futebol jogado na elite europeia e o futebol que a nossa seleção apresenta ficou escancarado nesta eliminação. Fomos atropelados pela realidade de um esporte que evoluiu em velocidade máxima, enquanto nós ficamos sentados em cima da nossa história, assistindo os outros passarem à nossa frente. Diante de todo esse cenário caótico e humilhante, a grande pergunta que fica no ar e que martela a cabeça de milhões de torcedores é: o que será do futuro do futebol brasileiro a partir de agora? Será que essa provocação pesada vinda do outro lado do mundo e essa eliminação vergonhosa serão o combustível necessário para uma reformulação de verdade, profunda e dolorosa, na estrutura do nosso futebol? Ou continuaremos no mesmo caminho de sempre, culpando o acaso, a arbitragem ou a falta de sorte, fingindo que está tudo bem até o próximo vexame na próxima Copa do Mundo? A imagem do Brasil como país do futebol sofreu um golpe que pode ser definitivo se nada for feito urgentemente. Precisamos de um choque de realidade, de humildade para reconhecer que não somos mais os melhores e de um trabalho sério que comece na base e vá até a mentalidade dos jogadores profissionais. Caso contrário, o deboche dos torcedores japoneses deixará de ser apenas uma provocação de internet e se tornará a verdade absoluta e incontestável sobre o futebol brasileiro para as próximas gerações. Quero muito saber a sua opinião sincera sobre esse momento delicado da nossa seleção. Você concorda com as provocações dos japoneses de que o Brasil virou apenas um museu do futebol e vive do passado? Ou acha que eles exageraram e que a nossa história ainda merece mais respeito? Escreva o que você pensa aqui embaixo nos comentários para a gente debater esse assunto tão importante. Se você gostou desta análise e quer continuar acompanhando os desdobramentos dessa crise e tudo o que acontece nos bastidores do futebol mundial, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo, deixar o seu like maroto neste vídeo para fortalecer o nosso trabalho e compartilhar com os seus amigos. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até o próximo vídeo.